Bom, nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, item 27. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E o item 27, Kardec faz a seguinte pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? É desse assunto que nós vamos tratar nesse momento. O item 27, ele faz a pergunta: deve alguém por termos as provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? É a pergunta que ele faz. Todos os grifos que estão nesse PowerPoint são meus, tá? Então, é a pergunta que é feita. Será que alguém pode pôr um fim às provas do seu próximo quando ele possa? Ou ele deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que siga o curso? E aí vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. E aí, eu faço uma seguinte pergunta: será que tudo que nos sucede nesta terra de expiação, nesse planeta de expiação que nós estamos vivendo, é consequência das nossas existências anteriores? Será que tudo que acontece, todas as vicissitudes, né? As vicissitudes são os revés, as contrariedades, as desgraças, os infortúnios, as fatalidades, um acidente imprevisto, uma reviravolta que acontece na nossa vida, é alguma coisa que nos conta, fatos que são desfavoráveis, a nossa vida está muito bem, muito tranquila, e de repente acontece um fato que muda tudo para pior. Será que tudo isto, todas essas vicissitudes, né, que são as expiações, a consequência das nossas existências anteriores, será que são os juros das dívidas que a gente tem que pagar? Nós fomos buscar, nós já estudamos isso, aqui vale a gente relembrar, no capítulo 4, item 4, causas atuais das aflições, nos diz o seguinte, que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, ele está nos dizendo que nem tudo é consequência da nossa vida passada. Muitas destas causas são consequências desta nossa vida. Nem todas as vicissitudes que ocorrem são questões da vida passada. Muitos são problemas, ações que nós tivemos nesta vida mesmo. E aí vamos ver lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 4, ele também vai falar um pouquinho disso. Eu acho importante a gente clarear bem isso, né? Porque depois nós vamos trabalhar bem em cima dessas questões, mas vamos trabalhar bem esse ponto aí. Ele disse que a nova revelação, que é o Espiritismo, estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos.
O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem uma vida de provação, o que a outrem fez sofrer em anterior existência. Então, ele está nos dizendo que muitas das vicissitudes são faltas que nós cometemos nesta vida, mas outras são de vidas anteriores. E se nessa vida nós somos imperfeitos e estamos passando por expiações, é porque em outras vidas nós já éramos imperfeitos. A gente já era imperfeito antes nas outras vidas. E cometemos delitos, infrações às leis, ferimos pessoas. E aí, nós vamos, né? Se não resgatamos tudo naquela vida anterior, nós trazemos os juros para essa vida atual. E aí, nessa vida, o que ele fala aqui, reparem uma vida de provações, o que a outra fez sofrer em anterior existência. Então, nessa vida, nós vamos passar por provações, por uma série de vicissitudes que são consequências de falta que nós fizemos outrem sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, isso aqui eu acho muito importante que ele fala, né? Para a gente pensar. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rude às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas impressões que deixam. Então, ele está nos dizendo aqui qual o objetivo dessas vicissitudes que surgem na nossa vida, que nós experimentamos, né? Esses sofrimentos, esses revés, essas situações difíceis que surgem na nossa vida. Ele diz que elas são para nós uma correção. É para a gente se corrigir. Então, mas é uma correção temporária. Nós vamos passar por essas experiências, mas é por um tempo. E ao mesmo tempo que é uma correção para a gente, é para nos corrigir, é também uma advertência quanto às imperfeições que cumpre eliminar. Ou seja, quando surge uma vicissitude nas nossas vidas, quando surge, né, momentos difíceis de dor, seja eles quais forem, é importante que a gente faça uma reflexão, uma meditação para verificar, né, o que aquele sofrimento, né, o que essa dor, o que esse revés, avaliar para ver que ele vai estar ligado, muitas das vezes, a uma imperfeição nossa. Ele está nos advertindo quanto a uma imperfeição nossa. E aí cabe a gente parar para avaliar e ver qual é a correlação dessa vicissitude, desse sofrimento, com a imperfeição que está dentro da gente. E aí a gente tem que avaliar, ver aonde que está essa relação e fazer o quê? Eliminar esta imperfeição. Trabalhar para eliminar essa imperfeição. Por que ele fala? Porque a fim de evitar males e progredir para o bem. Então é importante a gente fazer uma autoavaliação. Aconteceu um revés na minha vida, normalmente diz, né, que o remédio ele é amargo quanto maior é a doença. Então a dor, quanto maior ela é, maior são as dificuldades, as imperfeições que nós temos dentro de nós. E maior é os nossos delitos que a gente vem acontecendo, né? Vemos fazendo, cometendo, em relação às nossas imperfeições. Então, cabe-nos parar
avaliar, verificar. Se eu olho na minha vida e vejo que nesta encarnação eu não cometi nada, a causa está numa vida anterior. Mas este revés, esse sofrimento, muitas das vezes é consequência da minha imperfeição. Então, cabe a mim uma imperfeição que está em mim ainda, que sou um espírito imperfeito. Cabe a mim parar para avaliar e ver o que eu estou precisando corrigir. Como ele coloca ali, é uma advertência. Surgiu, então nós vamos parar para pensar, para refletir e ver o que é que eu preciso corrigir. Né? E é uma luta para a gente corrigir. Fazer um trabalho para a gente fazer essa correção. E aí ele diz aqui, são para a alma lições da experiência rude às vezes. Né? Às vezes essa experiência de dor, ela é muito dura, ela é rude. Mas ele fala aqui, mas tanto mais proveitosa para o futuro, quanto profundas impressões que deixam. Então, às vezes, a gente vai passar por um revés, uma situação dolorosa, que vai marcar profundamente a nossa alma. Vai marcar, vai fazer, trabalhar coisas dentro da gente, né? E vai deixar essa marca e vai trabalhar o nosso mundo íntimo. E às vezes a gente vai passar pela vida inteira, a vida todinha nessas expiações, nesses sofrimentos, nessas dores. Mas essas dores vão marcar a nossa alma. Uma como advertência para que eu não cometa os mesmos equívocos. E vai me criar valores dentro de mim. Então ele diz aqui que essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Então, elas vão ocasionar dentro de nós lutas que vão fazer com que desenvolva dentro de nós força, vai nos dar têmpera, nossa alma vai se sentir fortalecida e vai também nos auxiliar a desenvolver as faculdades intelectivas e as faculdades morais. E aí ele diz, por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Então, é muito importante que no momento dessas lutas, no momento que nós estamos passando, que a gente precise ganhar essa coragem para nos mantermos até o fim, não desistirmos de lutar, não desistirmos de nos transformar, de aproveitar esse momento para edificarmos dentro de nós os valores que Deus quer que fique marcado dentro da nossa alma, mas que não fujamos da luta, que enfrentemos a luta com coragem, com bravura, com fé, com a certeza de que nós vamos vencer, que nós vamos mudar, que nós vamos nos transformar, que esse momento é um momento importantíssimo para a nossa alma, para que a gente possa sair vitorioso. É um tempo só, é temporário. E aí ele diz, o prêmio da vitória, onde está a vitória? A vitória, o prêmio dessa vitória, está na vida espiritual. Quando nós sairmos desta vida, ele diz aqui, nós vamos sair com a nossa alma radiante, porque nós conseguimos vencer as imperfeições, vencer o homem velho, vencer essas amarras que nos aprisionam ou que nos aprisionavam, as imperfeições ao passado obscuro de equívocos e de erro, que está nos proporcionando agora o sofrimento, a expiação dura, né? Porque a expiação ela é imposta ao malfeitor que cometeu um crime, que infringiu a lei de Deus. Então, ela é imposta para nós. Então, ele está nos dizendo isso, que a gente mantenha firme, vença, porque ele diz aqui, o prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como o soldado que se destaca da réfrega para receber a palma gloriosa. Então, o soldado que vai à luta, que vence a luta, né, a guerra, ele volta glorioso e ele recebe aquela palma gloriosa, né, em louvor ao esforço, a todo o esforço que ele fez, a luta que ele travou e venceu. A mesma coisa estamos na vida, para vencer lutas, né, para vencer as lutas externas
e as lutas internas do nosso mundo íntimo, das nossas imperfeições. E essas lutas que nós vamos estar vencendo com coragem, com força, nós vamos encontrar essa vitória quando nós sairmos aqui, porque a nossa vida continua. E aí, então, voltando para o ponto, tá? Que os Espíritos responderam. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas. Muitas provas que estamos passando, nós não concluímos no passado. E agora nós estamos passando para concluir. E que possamos trabalhar para que a gente realmente resgate todas essas nossas dívidas para com as pessoas a quem nós cometemos. Na verdade, nós vamos estar resgatando as nossas dívidas para com a nossa própria consciência. Estaremos quitando com a nossa própria consciência as dívidas que nós cometemos no passado, nos harmonizando com as leis de Deus, nosso Pai. Mas Kardec nos traz, os Espíritos nos traz um ponto de reflexão em relação a esses pensamentos. Ele fala assim, esse pensamento, porém, que é esse pensamento que nós falamos agora, né, que nós estamos aqui para passar pelas provas, né, nós estamos num planeta de expiação para concluirmos as nossas provas, né? Eles dizem o seguinte, que esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar, ou seja, devido às causas, né, ou seja, os desastrosos efeitos que poderiam determinar. Vamos ver que efeitos são esses que ele está falando. Pensam alguns que, estando-se na Terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E aí vamos refletir sobre isso que ele fala. Algumas pessoas dizem o seguinte, bom, se a pessoa está na Terra para expiar, se ela está pagando as dívidas passadas, que essa expiação é importante para ela sofrer, porque ela vai estar aí resgatando o passado, então vamos fazer o seguinte, deixa ela sofrer, deixa ela expiar e deixa a prova dela seguir o curso dela. Não vou fazer nada para ajudar. Não vou fazer nada para atenuar, porque, afinal de contas, ela está pagando e essa prova é importante que ela resgate para adquirir virtudes, para se quitar com a lei. Então, eu não preciso fazer nada. Deixa para lá. E outros, além de não atenuar as provas, diz o seguinte, bom, olha, não vou atenuar suas provas, porque você precisa passar por isso, que você precisa aprender, né? É importante para você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou tornar a sua prova mais proveitosa, vou torná-la mais viva. Vou fazer o seguinte, né? Vou, em vez de atenuar, eu vou dificultar mais a tua vida, vou fazer com que a tua prova se torne mais viva para você, então sofrer mesmo, pagar tudo que você tem que pagar. Será que isso está certo? Vamos ver o que os Espíritos dizem. Grande erro. É certo que vossas provas têm que seguir o curso que Deus traçou. Ela tem que seguir, né? Porque ela é imposta por Deus, ela tem um curso, então ela tem que seguir. Mas aí ele faz a seguinte pergunta, dar-se-á, porém, que conheçais esse curso? Você sabe qual é o curso da prova que o meu irmão, o meu próximo tem que passar? Eu sei disso.
Sabeis até onde elas têm de ir? Você sabe até onde tem que ir a prova do teu próximo? O quanto ele tem que sofrer? Quanto tempo ele tem que sofrer? Será que eu sei? E ele diz ainda, sabeis até onde tem elas de ir? E se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Será que eu sei? Será que Deus, quando me pôs frente àquela pessoa que está passando pela prova, né? Ele disse o seguinte, não, a partir do momento, sua prova não vai mais longe. Ela vai parar. Será? Aí ele diz, sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Porque às vezes, será que Deus não me escolheu para que eu, ao invés de ser um instrumento de suplício para agravar o sofrimento da culpada, mas ele me escolheu para ser o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar a chaga do sofrimento e da dor que aquela pessoa está passando por aquela expiação. Então ele diz assim, não digais, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Ou seja, olha, você está pagando a expiação tua, vou deixar você sofrer. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Não é isso. Ele diz o seguinte, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, frente a alguém que está passando por vicissitudes, por provas duras e difíceis, dificuldades, falemos dessa forma. Vejamos que meio Deus me pôs ao alcance, porque Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. Então ele diz assim, vejamos que meio Deus me pôs para que eu possa suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Porque, às vezes, a minha palavra de consolação, o meu amparo material ou os meus conselhos vai ajudar a pessoa que está passando pela prova, ajudar ela a ter mais coragem, mais energia, mais força para vencer aquele momento difícil que ela está passando. Ela vai conseguir paciência, vai ter resignação. Às vezes, uma palavra que a gente diz, a gente ajuda a pessoa a vencer. Um auxílio material, uma pessoa que está sem nada, vai dar para ela coragem, vai dar para ela resignação, vai auxiliá-la naquele momento. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Às vezes, eu tenho os meios para fazer cessar o sofrimento daquela pessoa. Eu tenho os recursos para ajudar aquela pessoa. E é importante que a gente esteja sempre atento, para que a gente possa utilizar os recursos que Deus nos deu, para que a gente possa auxiliar aquele que chega batendo nossa porta, ou que chega na nossa vida, ou que chega na nossa frente. E eu paro para avaliar o que eu posso fazer, quais os recursos que eu tenho. Às vezes eu tenho recursos materiais, às vezes eu tenho recursos intelectuais, às vezes eu tenho valores morais que eu posso auxiliar. Se também, um outro ponto, não deu a mim como prova, como expiação, talvez, de ter o mal
e substituí-lo pela paz. Às vezes, é prova minha, ou é uma expiação minha, deter e substituir pela paz a provação do outro, a expiação do outro. Porque às vezes nós estamos fazendo parte, junto, né, daquela situação. E amparar aquela pessoa difícil, ou aquela situação difícil, ou aquelas dificuldades que o outro está passando, faz parte da minha expiação, faz parte da minha prova. E aí, então, ele nos diz o seguinte: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações. Então, ele pede que nós nos auxiliemos uns aos outros, porque, na verdade, somos todos necessitados. Somos espíritos imperfeitos nesta terra, de planeta de provas e expiações, com raríssimas exceções, né? Tem aqueles espíritos que vêm aqui em missão, mas, em sua maioria, somos espíritos em provas e expiações. Então, ele diz que nos ajudemos, ajudai-vos mutuamente, uns aos outros, porque hoje eu posso estar passando por uma dificuldade grande, amanhã poderá ser o outro. Então, se eu hoje estou bem, eu ajudo o meu companheiro que está num momento difícil, amanhã ele talvez estará me ajudando. Então, ele diz aqui: ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerais instrumento de tortura. Não é para isso que Deus nos colocou à Terra. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então, pode ajudar, pode fazer tudo para auxiliar a pessoa. Fica tranquilo, porque se não for para cumprir, se não for para mudar aquela situação, elas não vão mudar. Se for decisão do Senhor para a pessoa sofrer, a situação não vai mudar. Mas eu não sei se a situação é para mudar ou não. Então eu faço tudo que estiver ao meu alcance. Porque a Deus, é a Ele que cabe a decisão cessar o sofrimento ou não. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a alma dentro da ferida? Então, aquela pessoa que quer, né, aumentar o sofrimento do outro, revirar a ferida do outro, fazer com que ela sofra mais, na maioria das vezes, a pessoa que age isso é por orgulho, porque ela se acha com uma superioridade, né, a ponto de querer fazer o outro sofrer. O que leva a pessoa a fazer isso, muitas das vezes, é o orgulho que está dentro dela. Então, o que ele fala aqui: não haveria imenso orgulho da parte do homem se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Se existe a lei de justiça, paralela à lei de justiça, existe a lei de amor e caridade. A lei de justiça, quem aplica é Deus. É Deus quem aplica a lei de justiça. Cabe a nós aplicarmos a lei de amor e caridade.
Essa mensagem foi dada pelo espírito Bernardino, espírito protetor, em Bordeaux, 1866. Agora, para a gente ressaltar esse ponto que nós estamos falando, né, do Evangelho, eu trouxe aqui esse livro que eu li, que eu achei um livro belíssimo, é A Última Grande Lição. Este livro detalha visitas especiais do autor Mitch Albom com o antigo professor dele, né? Com o antigo professor que está morrendo. E as lições que ele quer que Mitch conte ao mundo é sobre como viver uma vida significativa com o tempo que temos. Então, o Mitch Albom, ele foi aluno desse professor, e ele estava, então, morrendo. E aí, ele propôs ao Mitch fazer uma tese, que é a última tese que o Mitch ia fazer com ele. E era a tese, então, que ele vai relatar todo o processo dele, porque ele está morrendo. Então, ele vai relatar tudo o que vai acontecer com ele, desde o momento em que ele adquiriu a doença até o momento que ele vai morrer. É uma doença de longo curso. E aí a gente faz aquela pergunta, deverá ser por termos as provas do próximo? E aí, então, o nome dessa pessoa, né, desse professor, ele chama-se Morley Schwartz. A sentença de morte dele foi dada no verão de 1994. Ele era um famoso doutor em sociologia, com longa experiência e muitos livros importantes publicados. Morley sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ela, conhecida, né? E aí, o Morley, ele vai relatar o que é, quais os efeitos da ela no corpo. Ele vai relatar com as palavras dele. Ele vai dizer o seguinte: ela é como vela acesa, derrete os nervos e deixa o corpo como uma estalagmite de cera. Geralmente começa nas pernas e vai subindo. A pessoa perde o comando dos músculos das coxas e não aguenta ficar de pé. Perde o comando dos músculos do tronco e não consegue sentar-se ereta. No fim, se continua viva, respira por um tubo introduzido no orifício aberto via garganta e a alma, perfeitamente alerta, fica aprisionada numa casca inerte, podendo talvez piscar, estalar a língua, como coisa de filme de ficção científica. A pessoa congelada no próprio corpo. Então, a pessoa fica totalmente paralisada ali no corpo. Isso não dura mais de 5 anos, contados do dia em que se contraiu a doença. Os médicos deram a Morley mais 2 anos. Ele sabia que seria menos. Então, esse livro é narrado pelo aluno dele. Mas o meu velho professor havia tomado uma decisão importante, na qual começara a pensar no dia em que saiu do consultório do médico com uma espada sobre a cabeça. Vou me entregar e sumir? Ou aproveitar da melhor maneira o tempo pouco que me resta? Indagou a si mesmo. Imagine ele, né? Não ia se entregar. Não ia se envergonhar de sua morte decretada. Decidiu que faria da morte o seu derradeiro projeto, o ponto central de seus dias. Já que todos vão morrer um dia, ele poderia ser de grande valia, podia ser um campo de pesquisa, um compêndio humano. Estude-me em meu lento e paciente processo de extinção. Observe o que acontece comigo. Aprendam comigo. Morley ia atravessar a ponte entre a vida e a morte e narrar a travessia. Ele recebia uma procissão cada vez maior de visitas. Formou grupos de debate sobre a morte, o que significa o medo de morrer que as pessoas, o medo de morrer que as sociedades sempre tiveram, apesar de não compreenderem bem a morte. Então, ele recebia um grupo de visitas na casa dele.
E aí ele formou um grupo de debate sobre esse tema, sobre a morte. Disse aos amigos, esse é um ponto muito importante, disse aos amigos que se quisesse mesmo ajudá-lo, não o tratasse com pena. Então, daí, olha a importância, no momento de uma pessoa que está passando por uma prova difícil, uma dor difícil, uma provação difícil. Então, é importante que os amigos cheguem para ele, né? A importância dos amigos, mas que não o tratasse com pena, mas com visitas, telefonemas. Então, daí a importância de quando alguém está passando por uma privação, por uma expiação, por vicissitudes, a importância das pessoas na vida dessas pessoas, dessa pessoa que está passando por a dificuldade, né? E aí, a gente está dizendo, você pode fazer uma visita, agora não, né, que nós estamos em Covid, as visitas são mais difíceis, mais restritas, mas os telefonemas, né, que ele diz, e ele diz aqui, dividissem com ele os seus problemas, como sempre tinham feito, porque Maury sempre fora um bom ouvinte. Apesar de tudo por que passava, a voz de Maury era forte e estimulante, e sua mente trepidava com 1 milhão de pensamentos. Estava empenhado em mostrar que a palavra morrente não é sinônimo de inútil. Isso é muito importante para nós. Quando a gente passar pelas provações, pelos reveses da vida, né, pelas dificuldades, e principalmente se adquirir uma doença, como a de Maury, ele diz aqui, o fato de que você vai morrer, que na verdade todos nós somos morrentes, porque todos nós vamos desencarnar, né? Mas quando adquire uma doença, né, difícil, um momento difícil, ele diz que a palavra morrente não é sinônimo de inútil. Muito interessante o que ele fala, e ele vai trabalhar até o fim da vida dele. Ele vai ser útil até o último minuto da vida dele. E aí ele propõe falar para Nietzsche para escrever sobre família. E ele fala assim, que tal falarmos de família? Aí ele vai dizer, a verdade é que não existe base, não existe um fundamento sólido no qual as pessoas possam se apoiar hoje em dia, a não ser a família. Olha que importante ele fala. Depois que adoeci, isso ficou claro para mim. Isso é muito importante a gente refletir. A importância da nossa família. E não esperemos nos adoecer para que a gente possa pensar na importância da família, a importância de um lar. E aí ele diz assim, depois que adoeci, isso ficou claro para mim. Quem não tem o apoio, o amor, os cuidados de uma família, não tem muito com o que contar. O amor é supremamente importante. Ele não está dizendo que não tem com o que contar. Ele diz que não tem muito com o que contar, porque a família, ela vai auxiliar muito nos momentos das provas. No momento que um membro da família está passando por dificuldades, a família pode contribuir muito, muito mesmo. E ele diz aqui, o amor é supremamente importante. Sem amor, somos pássaros de asas quebradas. Se eu fosse divorciado ou vivesse sozinho, ou não tivesse filhos, esta doença seria muito mais difícil de suportar. Ele não está dizendo que se ele não tivesse família, a doença seria difícil de suportar. Ele não conseguiria, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que seria muito mais difícil de suportar. E ele fala, não sei se conseguiria. Claro que receberia visitas, amigos, colegas. Então, ele está dizendo que no momento, né, não é para aumentar o sofrimento, né? Não é para aquele que está ao redor daquela pessoa aumentar, mas não, ser amor, ser pessoas que vão ajudá-lo com amor. E ele diz aqui, claro que receberia visitas, amigos, colegas, porque às vezes você não vai receber a visita da família, mas vai receber a visita de amigos e de colegas, de pessoas na sua casa. Mas o que ele fala aqui? Mas não seria o mesmo que ter pessoas que não vão embora. Olha que significativo.
Porque os amigos, eles vão, mas depois eles vão embora. Ele vai ficar sozinho em casa. Quando você tem uma família, a família permanece com você. A família está junto com você. E ele diz aqui, não seria como ter uma pessoa atenta, tomando conta, presente, cuidando o tempo todo. E é isso. A família é isso. Quando alguém adoece, as mães sabem melhor do que isso, né? Quando alguém adoece, tem aquela pessoa ali, a família está atenta o tempo todo, cuidando. Aí ele fala, isso é parte do que significa família. Então, nos momentos das provações, dos revés, das dificuldades, é fundamental que as famílias se unam e amparem e apoiem aquele que está passando por aquela provação, por aquele momento. No momento é um filho, mas outra hora é o marido, outra hora é a esposa, outra hora é o parente mais distante que a gente deve ir apoiar, deve auxiliar. E se a família não estiver, mas na verdade, né, os amigos vão chegar, porque na verdade somos todos uma família só. Nós somos uma família universal, porque somos todos filhos de Deus. Então cabe a todos nós ajudarmos uns aos outros. A família mais próxima e a família espiritual, a família universal. Então, na verdade, todos nós devemos estarmos ajudando uns aos outros e não aumentando o sofrimento do outro. Então, nós somos convocados a amar por Deus. Como ele diz aqui, sem amor, somos pássaros de asas quebradas. Nós não conseguimos planar. Podemos ser bastante inteligentes, mas não vamos voar, não vamos mais alto. Porque para planarmos mais alto, nós precisamos voar com as duas asas. É a asa da inteligência e a asa do amor. O mundo hoje precisa de amor, está precisando de amor. Então, que possamos ouvir o que o Morris está falando, que, na verdade, o que ele está falando é o que o Cristo vem falando conosco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus já vem nos convocando a este amor, a todos nós. Então, ele fala isso, né? Muito importante. Isso é parte do que significa família. Essa doença está mexendo com o meu espírito, Ted. Foi um entrevistador que foi falar com ele. Mas não vai derrubá-lo. Então, a doença está mexendo dentro dele. Aquela dor está mexendo dentro dele. Às vezes não é uma doença, às vezes é uma dificuldade com um parente, com uma família, com um irmão. Às vezes é um revés que acontece na nossa vida, uma perda de emprego, ou é um acidente que ocorre. Mexe com o espírito, que ele fala aqui, vai mexer na nossa alma. E é para mexer, para sacudir, é para reviver dentro de nós e buscar dentro de nós as virtudes que estão dentro da gente. E às vezes nós vamos sofrer, nós vamos chorar mesmo. Mas o que ele fala? Esta doença vai estar mexendo com o meu espírito, mas não vai derrubá-lo. Derruba o meu corpo, mas não derruba o meu espírito. É importante isto, né? Que a gente se fortaleça na hora da prova. E a ajuda dos companheiros, aqueles que estão junto de nós, nos ajuda a nos mantermos firmes. Pode a doença, pode as dores, pode o revés abalar o nosso corpo. Mas o corpo é apenas um corpo que fica, mas não derruba o espírito que continua. E ele diz aqui, lamento o meu tempo que se extingue. O tempo dele está encerrando, está terminando. Mas aprecio a oportunidade que ele me dá de fazer acertos. Então, aquele momento de dor que ele está passando, ele está fazendo acertos. Ele está fazendo uma reflexão, que foi o que o Espírito falou. Né? Será que Deus não deixou ele chegar naquele ponto para ele refletir? Para ele meditar? Para fazer acertos, consertar aquilo que ele errou no passado, consertar aquilo que ele errou no presente, para ele se melhorar, para ele se transformar, para se ajustar perante Deus, lapidar o espírito. Então, ele fala, é importante nós refletirmos neste tempo que nós temos, estes minutos de vida que nós temos. E ele fala que ele está na terra, está encarnado, o tempo dele está terminando.
Mas ele está lamentando o tempo dele. Mas ele está aprecio, que ele fala, a oportunidade que ele me dá de fazer acertos. Muito importante isso. E aí ele fala, enquanto pudermos amar uns aos outros e recordarmos a sensação de amor que tivemos, podemos morrer sem desaparecer. Olha que bonito. Enquanto pudermos amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou, e recordarmos a sensação de amor que tivemos, podemos morrer sem desaparecer. E é verdade. As pessoas que amam, elas não desaparecem. Elas deixam o amor delas no coração daqueles que ficam. Porque ele fala aqui, ó, todo amor que criamos fica. Todas as lembranças ficam. Continuamos vivendo nos corações daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos aqui. Então, todo amor que nós doarmos vai ficar na terra. E a nossa terra estará plena de amor. Vai ficar no coração daqueles que estão vivendo. A pessoa vai desencarnar, mas ela não vai desaparecer. Porque ela plantou amor. E aí ele vai dizer, a morte é o fim de uma vida, mas não de um relacionamento. E eu me lembro, nesse momento, de todas aquelas pessoas que plantaram o amor dentro do meu coração, nos momentos de provações difíceis que eu passei na minha vida. Elas não foram esquecidas, porque elas plantaram na minha alma o amor, a semente do amor. No meu coração, na terra do meu coração, enrijecido e endurecido. Passei pelas provas difíceis. E talvez passarei ainda por muitas provas difíceis. E são os amores, são o amor desses amigos, dessas pessoas que plantaram no meu coração, é que vem remoendo esta terra do meu coração, para que possa brotar o amor de Deus. Eu não me lembro, não me esqueço dessas pessoas que semearam. E cada um de nós aqui, parar para pensar, pode esquecer daquelas pessoas que riram conosco, mas não esquece aquelas pessoas que nos momentos mais difíceis estiveram conosco e partilharam conosco e nos auxiliaram e plantaram na nossa alma a semente do amor de Jesus. Eu aqui, nesse momento, eu lembro dessas almas abençoadas, de quando eu estava na minha casa, sozinha. Eu me lembro disso. O telefone tocava, e eu faço questão de dizer. E no telefone que tocava, uma voz dizia, Soninha, você está bem? Está tudo bem aí? Está tudo bem? Vem aqui para casa no final de semana almoçar com a gente. Estas palavras de amor marcaram minha vida profundamente, porque plantou no meu coração a semente da família espiritual. Esta amiga querida que deixou nos nossos corações, a nossa querida América, que deixou semeado no nosso coração, no meu coração, o amor. Eu não esqueço do meu tio Oliveira, que desencarnou, que me acolheu no coração dele como um pai amoroso. No momento duro de provação que eu passei, num momento muito difícil, ele não revirou na minha alma a ferida. Muito pelo contrário, ele me agasalhou no coração, no lar dele, me acolheu. E plantou no meu coração uma semente de amor. Então, a importância dessa semente em nossos corações. E semeando dentro dos nossos corações, nós vemos o quanto isto é bom na nossa alma.
E aí nós saímos a semear também, a amar também. Mas, às vezes, nesses momentos, é preciso que alguém esteja conosco, nos ajudando a passar pela prova, né? Nos sustentando, nos fortalecendo. A prova chega para cada um de nós. Estamos passando por um momento de provações agora, todos nós coletivamente, uma expiação coletiva. Quantas almas têm nos ajudado? Ou quantas almas nós ajudamos? Que possamos nos manter firmes, não fraquejar, como diz Murray, nos mantermos fortalecidos. E se o revés surgir na nossa vida, e se ainda que ninguém apareça encarnado, nós não estamos sós, porque os Espíritos de Deus vêm nos socorrer. E precisamos ter esta fé e esta certeza que Deus sempre manda alguém para nos amparar, para nos fortalecer. A espiritualidade maior está conosco. Sempre está conosco. E Deus vai ao ouvido de cada um de nós assoprar para que nós sejamos o amor para aquele que está passando por um momento de provação, de expiação grande. Que sejamos amor. E o Murray fala isso, a morte é o fim de uma vida, de uma etapa da encarnação, mas não de um relacionamento. Nós continuamos vivendo. Nós continuamos a nossa trajetória. Então, que possamos nos manter firmes nas provas e que sejamos amor na vida, no momento daquele que está passando pela provação. E aí, então, indo para o capítulo, item 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E o Kardec faz a seguinte pergunta. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aí, nesse caso, é o caso em que a pessoa está agonizante, já no último minuto ali, que ele diz ali, né? Está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sofrendo demais. O estado dessa pessoa é desesperador, ela não tem cura, né? Não tem cura. Aí ele diz o seguinte, será lícito poupar, pelo menos, um tempo, né? Poupar a eles uns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, já que não tem cura? A gente não pode abreviar esse sofrimento, aplicando ele o que é a eutanásia. O que é a eutanásia? Eu não vou entrar na parte técnica nisso, não explicar tecnicamente, mas vamos só ver o que diz o dicionário. Diz o seguinte, que a eutanásia é o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente atingido de uma afecção incurável, que produz dores intoleráveis. Então, você vai proporcionar a morte sem sofrimento, já que ela vai morrer. Não precisa ela ficar sofrendo tanto tempo, já que ela não tem cura. Então, aplica-se a eutanásia, que é a morte sem sofrimento. É a chamada morte boa. E aí vamos ver o que esse Espírito nos diz. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas da que tinha? Aí haja chegado o último extremo. O moribundo, ainda que haja chegado ao último extremo, o moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Quem pode dizer que é o último extremo da pessoa, daquele moribundo? Quem pode afirmar? A própria ciência tem mostrado, diz, ó, morreu, vai morrer. E a pessoa, muitas das vezes, se manifesta como vida novamente. Então, a própria ciência já tem se enganado sobre isso. E ele diz aqui, sei bem haver casos
que se pode, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar um último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Às vezes, a pessoa, no último suspiro, ela recobra as faculdades. E aí, ele diz aqui, pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? Será que a pessoa, naquele momento da agonia, ela pode fazer grandes reflexões profundas que pode lhe poupar grandes sofrimentos? Porque naquela última hora ela pode se arrepender de coisas que ela fez. Como ele diz aqui, o materialista que apenas vê o corpo, em nenhuma conta tem a alma, é inapto de compreender essas coisas. O materialista, ele não leva em consideração a alma. Para ele, o corpo é só o corpo, morreu e acabou. Aí é justificável. Para que vai deixar a pessoa sofrer se ela vai morrer e tudo vai acabar? Para quê? Mas nós, o espírita, já sabe o que se passa no além-túmulo. Ele sabe que a vida não cessa com a morte do corpo. E ele conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então ele pede para abreviar, sim, minorar os sofrimentos. Minorar todos os derradeiros sofrimentos, você pode minorar, mas ele fala, guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Quando te encontras diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. E o Emmanuel nos diz o seguinte, no livro Sexo e Destino. A existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável. A vida é um dom inefável, precioso, valioso, que nos cabe honorificar e que, mesmo detendo um corpo carnal, rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, que estejamos encarnados aqui na Terra, com um corpo rastejante, disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria, da sabedoria de Deus, porque Deus sabe o porquê que nós estamos com este corpo. Ele diz, obrigado, meu Deus. É uma prece que ele fala, porque através das expiações, através das dores que nós vamos passar por este corpo, são dores que vai nos ajudar a planar mais alto, se soubermos bem aproveitar o sofrimento e a dor. Nós iríamos relatar o fato que aconteceu neste livro, Sexo e Destino. Mas, dado a hora, eu não vou entrar em muitos detalhes. Vou abreviar o relato, tá? O irmão Félix, ele é responsável por um instituto de renovação das almas e que é dedicado ao socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação. E cada individualidade reencarnada com vínculos nesse almas irmãs, ela tem uma ficha. Ela é fichada lá e tem todo o histórico que está realizado, do que ela está realizando na encarnação que ela recebeu. E tinha ficha no Almas Irmãs a família Nogueira.
A família Nogueira, ela era composta de Cláudio Nogueira, Márcia Nogueira, Marina e Marita. O Cláudio e a Márcia, eles se comprometeram no plano espiritual, se transformar, se modificar. E eles, então, né, após avaliarem tudo que eles tinham feito na encarnação passada, e a consciência deles estavam se torturando pelos remorsos do que eles causaram, então eles prometeram empregar todos os esforços para se edificar, sublimar a vida, o mundo íntimo dele, corrigindo os excessos que ele tinha praticado em épocas passadas através do suor no serviço ao próximo. Mas chegando à juventude já, o Cláudio e a Márcia já tinham abraçado paixões que frustravam todas as possibilidades deles de libertação. Eles elegeram para Cláudio e Márcia elegeram para eles o dinheiro e o sexo desgovernado como chave de felicidade dos próprios dias. E, com esse comportamento, o que eles estavam conseguindo? Desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. E, em razão disso, a Marita e a Marina, que eram filhas deles, não tinham obtido alicerces para a felicidade real, a felicidade verdadeira. E, jovem ainda, elas estavam se complicando em perigos e tentações. E a Marita, na verdade, ela não era filha do casal. Ela era filha adotiva. E ela era filha adotiva de uma empregada que eles tinham adquirido quando eles casaram, e o nome da empregada era Aracélia. Só que Aracélia, quando a Marita nasceu, se suicidou. E a dona Márcia pegou para cuidar da Marita. E só que com 9 anos, a dona Márcia conta para a Marita que, na verdade, ela não era filha dela, e aí a Marita fica muito deprimida com isso, e a dona Márcia e a Marina, então, depois, a Marina não quis mais dividir com a Marita a prerrogativa de filha, e a mãe, a Marina e a dona Márcia começam, então, a espizinhar a Marita, e torturar essa menina, e desprezá-la, e aí ela sofre demais, ela vive um lar de expiação. E o pai dela, que era o padrasto, que ela considerava como padrasto, ele tinha, pela Marita, sentimentos dúbios. Ao mesmo tempo que ele tinha sentimento de pai, ele tinha um sentimento um sentimento sexual por ela asselvajado. E ele era envolvido por um obsessor. E esse obsessor se chamava-se Moreira. E ele vivia nessa dualidade de sentimento com essa filha. Um dia, a Marita, ela se apaixona por um rapaz chamado Gilberto, e ela precipitadamente se entrega a Gilberto numa comunhão sexual. E depois ela vem a descobrir que o Gilberto está traindo ela com a irmã dela, que é Marina. Ela fica arrasada, desesperada, arrasada, vai para casa chorar, chorando no quarto. Quando ela está chorando no quarto, o pai, né, chega para falar com ela e se declara para ela, dizendo que ele a ama não como filha, mas como um homem. Ela fica chocada com isso. E jamais ela ia se entregar àquele homem, porque ela amava como pai. Então ela resolve sair de casa, né? Ela resolve se matar nessa situação difícil. Momento difícil na vida dela. Traída pelo namorado. A mãe, naquela situação. E o pai, que ela julgava, se declara para ela. Então, ela resolve falar com Gilberto, né? Porque ela diz, antes de se matar, ela fala o seguinte, não vou me matar, vou tentar conversar com o Gilberto. Se o Gilberto ficar comigo, eu vivo. Só que ela trama em se encontrar com o Gilberto num local. E aí, o Cláudio, pai dela, sabendo disso, combina com o Gilberto e, ao invés do Gilberto ir, ele fala, é ele quem vai. Quando ele chega no local do encontro, ele pede para o porteiro apagar a luz, entra, se veste como se fosse o Gilberto, na escuridão, a Marita se entrega. Quando a luz se acende, ela vê aquilo que ocorreu. Ela fica desesperada e resolve se matar. E no que ela resolve se matar,
Nisso, Félix está tentando auxiliá-la, junto com André Luiz, tentando ajudá-la de todas as maneiras. Ela resolve se matar, vai numa farmácia, enquanto o seu Salomão, que é um homem, é um farmacêutico que a conhece, ela diz que o cachorrinho dela está doente e que ela quer que ele dê um veneno para aquela cachorrinha, que ela não aguenta mais ver aquela cachorrinha chorando. O Salomão é intuído pelo Félix a não dar o veneno, a dar um calmante. Então, ela pega o calmante, vai para a praia de Copacabana e ali toma o veneno para se matar. E o Félix está ali tentando ajudá-la, tentando ampará-la. E ela está com tanto ódio do pai, tanto ódio da vida, tanto ódio da mãe, tanto ódio da irmã. Ela está com ódio do mundo que quer acabar com a vida. Então, ela senta ali na praia, toma aquele veneno para se matar. E o Félix está ali o tempo todo tentando ampará-la. E ele faz, então, dá um passe para que ela não saia do corpo, que ela fique ali, dormindo ali. E quando eles conseguem fazer isso, leva 4 horas, né, para que a menina adormeça, ali tentando proteger aquela menina, aí vem um gari. E quando o gari se depara com ela, saculeja a menina, acorda, xinga a menina, tudo, ela acorda. Então ela está confusa naquele momento, não sabe se está morta ou não, se levanta e vai para a Avenida Atlântica. Quando ela vai para a Avenida Atlântica, os carros estão passando, um carro passa. E aí, então, ela aterrada, como disse, ela gerou o passo cambaleante. Naquela hora ali, o carro passa e bate no corpo. O Félix, desesperado, correndo ali, tentando salvar aquela criança que ele tanto amava, não tem jeito. Nenhum braço humano para ajudar aquela menina. E o automóvel passa, o corpo dela se levanta e cai no chão, a cabeça bate numa pedra. E aí, então, o Félix, como ele diz aqui, aquele grupo de pessoas se juntam, aí mandam chamar a polícia, aí o André Luiz nos descreve que ninguém está vendo. Só vê aquele corpo no chão. E o corpo dela ficou sem condições mais de vida. Aí o André Luiz descreve: irmão Félix sentara-se no asfalto. Na atitude dos pais profundamente humanos e sofredores, acomodava de tal modo a cabeça da jovem que lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta: Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos concita meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Aquele irmão estava ali, rogando a Deus para aquele corpo em agonia, em sofrimento, em dores. Aquele espírito estava em sofrimento inenarrável, com aquele acidente, além da dor física, ele estava com uma dor moral grande. Mas aos olhos do materialista, ou daqueles que não têm o conhecimento espírita, perguntaria: por que não acabar com o sofrimento daquela menina de 20 anos que tinha? Por que mantê-la agonizando, já que não ia ter cura mais para ela? Para que mantê-la viva até o último minuto? Mas é aqui está o esclarecimento que os espíritos vêm nos trazer, que nós espíritas sabemos. Nesta oração do Félix, ele pede a Deus que não permita que aquela filha querida do coração saia do corpo sem nenhuma preparação. Ela precisava se preparar. E o que é que ia prepará-la? O sofrimento. Aquele sofrimento ali naquele corpo, naqueles últimos minutos que ela estava passando. Porque ela precisava meditar, rever, pensar aquilo que o Mauro Schwartz fez durante a vida, quando ele estava com ela, naqueles momentos. Aquela menina precisava fazer aquilo,
nesses minutos de vida que ela tinha naquele corpo que não ia sobreviver. Mas ela precisava meditar. E ele diz aqui, ó Deus, mais uns dias para ela no corpo dolorido. Algumas horas só que sejam, um minuto que seja. Ele estava rogando a Deus. E a prece dele foi atendida. Marita conseguira pequena moratória, mas alguns dias no corpo amarfanhado, 15 a 20 minutos no máximo, tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. O cérebro seria protegido, mas não recuperado, desorganizara. O peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Ainda assim, Félix sentia-se reconhecido aos supervisores espirituais que estavam acima dele, que havia advogado a pequena dilação. As horas finais seriam preciosas. Desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação. A Marita, naqueles minutos finais, ela se aprontaria, né? Ela teria a chance de se aprontar para a renovação da alma dela. Enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem destinos. Naquele momento de dor e de sofrimento daquela menina, talvez aquele pai, né? Porque, na verdade, ele não era o padrasto. Ele era o pai daquela menina, que ele ficou sabendo naquele momento em que ele tinha violentado a filha, ele não sabia. A esposa dele vai até o local e diz para ele, você violentou a sua própria filha. E naquela hora ele sente um choque. E uma dor bate na alma daquele homem. E o remorso bate naquela alma daquele homem. E ele precisava refazer a vida dele. Porque ele mesmo tinha dito que se a filha dele morresse, ele se matava. Mas o Cláudio foi avisado do acidente. Abeirou-se trêmula a filha e rompeu em soluço. Porque aquele tempo foi dilatado. E ele permaneceu ali, durante aqueles 15 dias de sofrimento e dor, que ao materialista ceifaria a vida. Mas, para Deus, aquela vida era importante. E ali ele abeirou-se trêmulo, ali naquele momento, e rompeu em soluço. Tanto quanto era dado perceber aquela hora, André Luiz nos fala, significava para ele doloroso balanço de consciência. Ajoelhou-se e com ele também genuflexo o Moreira. E mergulhado a cabeça nos lençóis, gritou vencido. Ah, minha filha, minha filha. Naquela hora, a dor suprema bateu na alma dele. E aquele homem, a partir daquele momento, ele acompanha todos os sofrimentos da filha e vai se renovando. E a filha também vai se renovando, porque ela vê o pai se transformando. Aquele sentimento acelvajado de um homem de desequilíbrio se transforma num amor puro. Naqueles minutos que eles conviveram junto. E no minuto final, Cláudio pede a Deus, já renovado, por um amigo que veio ter com ele naquela hora de dor que ele estava passando, porque ninguém o acompanhou no transe da filha no hospital. Mas Deus encaminhou Salomão, que vai ajudá-lo. E junto com Salomão vai Agostinho, que é espírita. Naquele momento de dor que ele está passando. Agostinho dá-lhe para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. O Cláudio mergulha naquele livro abençoado e descobre que Deus é misericordioso com ele.
que Deus é misericórdia com ele, que é o criminoso. E ele, então, encontra Jesus. E ele, então, se deixa envolver com esse evangelho e se transforma naqueles minutos ali. E ele, então, no último instante, no último dia, que o médico diz para ele, se despede da sua filha, que a sua filha vai morrer hoje. Ele se ajoelha ali perto daquela filha e ora para Deus e diz, meu Deus, eu sei que eu sou um criminoso e sei que vou partir, viver aqui nessa vida, a partir de agora, sofrendo as consequências, expiações do que eu casei. Mas me ajuda, Senhor. Ajuda que a minha filha levante um dedo sequer para dizer que ela me perdoa. E a Marita, já renovada, no plano espiritual ali, ainda presa àquele corpo, Félix se auxilia, mexe no centro cerebral daquela menina. E a Marita quer falar para o pai que ela já perdoou. Ela quer falar, mas ela não consegue mais se mover. Aí o Félix, então, toca no centro do cérebro daquela menina e a mão dela, o dedo dela se levanta. E o pai agarra aquele dedo e agradece a Deus, porque ele tem a confirmação que a filha dele perdoou. E a partir daquele momento, ele se renova. A filha perdoa o pai, não só o pai, como a irmã, como a mãe, ela perdoa todo mundo. E o perdão liberta aquela menina, não só das dores físicas, mas das dores morais que ela ia ter se ela partisse para o mundo da forma como ela se encontrava quando ela sofreu o acidente. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puder, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas. Que Deus nos abençoe.